Oi, pessoal, bom dia. Então, galera, é o seguinte, o meu grupo, tá? O grupo de gametogênese, o primeiro grupo, gametogênese, é composto pela Elisa Cibele, Fernando Carvalho Raide, que sou eu, o Iago de Melo Martins, o Júlio César Feitosa, a Maria Luísa Gessini, o Paulo César Souza, o Renan Ícaro Neves, Rodrigo Saraiva Rodrigues, Tylon Victor Barbosa. Nós somos o primeiro grupo, o grupo de gametogênese masculina. Agora vocês vão ficar comigo dando uma introdução já do nosso trabalho, gente. E aí, pessoal, tudo bem, gente? Galera, eu vou dar para vocês uma introdução agora do assunto que vai ser explicado pela minha equipe. Tá bom, gente? O assunto, gente, é gametogênese. O que seria a gametogênese, galera? Basicamente, a gametogênese pode ser considerada um conjunto de processos, tá bom, que faz a produção e a formação de gametas tanto masculino quanto feminino, certo? Que ocorre a diferenciação, divisão e produção hormonal e tudo mais, tá? Galera, o meu grupo ele vai abordar especificamente sobre a espermatogênese, ou seja, a gametogênese masculina, que é a partir do homem. Basicamente, para uma abordagem melhor, nós vamos explicar também sobre o sistema reprodutor do homem, tá, gente? E gradativamente até a formação do espermatozoide. Agora, gente, eu vou só mostrar para vocês também como é composto o sistema reprodutor do homem. Então, pessoal, só para que fique constado, para que vocês saibam, a composição do sistema reprodutor ele é basicamente formado por pênis e uretra, dois testículos, os dois epidídimos, tá bom? Ductos deferentes, ductos ejaculatórios e as glândulas anexas. As glândulas anexas, elas basicamente são divididas em próstata, glândulas vesiculosas e glândulas bulborretrais. Tá bom, gente? Agora, para vocês acompanharem a explicação que vai ser sobre cada uma dessas partes até chegar na composição e a formação do espermatozoide. Ok, galera? Olá, bom dia. Meu nome é Elisa. Hoje eu vou falar do pênis e da uretra. O pênis é o órgão dos indivíduos do sexo masculino, tanto vertebrados e invertebrados, que possuem órgãos sexuais. No ser humano, seu formato é cilíndrico, sendo formado por dois tipos de tecidos, que são eles composto por dois corpos cavernosos e um corpo esponjoso. O corpo esponjoso insira-se na parte inferior do pênis e envolve e protege a uretra até a glande. Tanto o corpo cavernoso quanto o corpo esponjoso são revestidos por uma camada de tecido conjuntivo chamado túnica albugínea, essencial para manter a ereção peniana. Anatomicamente, o pênis é dividido em três partes, sendo elas cabeça, corpo e raiz. A cabeça é mais conhecida como glande. A glande é a área mais sensível do órgão e é envolvida quando o pênis está flácido por uma pele chamada prepúcio. Essa pele ela é ligada à parte inferior do pênis pelo freio. Quando o pênis fica ereto, o prepúcio se retrai, expondo a glande. Na glande também se encontra a abertura da uretra. O corpo ele corresponde ao prolongamento do pênis e a raiz é a parte que é inserida dentro do organismo do homem. Uretra é o canal que conduz a urina do interior da bexiga para fora do corpo, que no homem a uretra também serve de passagem para o esperma durante a ejaculação. Continuando agora na formação da uretra masculina. A uretra masculina é formada por três porções, que são porção prostática, uretra membranosa e uretra esponjosa. A porção prostática situa-se próxima à bexiga e no interior da próstata. Os ductos que transportam a secreção da próstata abrem-se na uretra prostática. Em sua parte dorsal existe uma elevação que faz saliência para o interior da uretra, denominada verumôntano. No ápice desta saliência abre-se um tubo cego, sem função conhecida, o utrículo prostático. Nos lados do verumôntano abrem-se dois ductos ejaculadores
pelos quais passa o esperma. Esta uretra é revestida. A uretra membranosa ela possui apenas 1 cm de extensão e é revestida por epitélio pseudoestratificado colunar. Nessa região da uretra, encontra-se um esfíncter de músculo estriado, denominado esfíncter externo da uretra. Lateralmente a esta porção estão presentes as glândulas bulburetrais, uma de cada lado. Já na uretra esponjosa, encontra-se localizada no corpo cavernoso do pênis, próximo à sua extremidade externa. A luz da uretra esponjosa, ela dilata-se, dando origem à fossa navicular. Nessa porção são encontradas algumas glândulas produtoras de muco, responsáveis pela lubrificação sexual. Nessa região também desembocam os ductos das glândulas bulburetrais. O epitélio dessa uretra é do tipo pseudoestratificado colunar, com áreas do epitélio estratificado pavimentoso. Bom dia, meu nome é Júlio Caesa e eu vou falar sobre a estrutura dos testículos. Os testículos são envolvidos por uma cápsula de tecido conjuntivo denso, denominada de túnica albugínea. Na região dorsal, essa túnica apresenta-se mais espessada e forma um mediastino, de onde partem septos fibrosos que dividem o testículo em vários compartimentos, chamados de lóbulos do testículo. Agora sobre o interior dos lóbulos. No interior dos lóbulos do testículo estão os túbulos seminíferos, que são responsáveis pela produção de espermatozoide. Podem ser encontrados até 4 túbulos seminíferos, que ficam dispostos como nódulos em um tecido conjuntivo frouxo. Nesse tecido conjuntivo são encontrados vasos sanguíneos e linfáticos, nervos e células, responsáveis por secretar testosterona. Continuando, vou falar sobre as funções dos testículos. Vou começar pelo testículo. Os testículos ficam alojados na bolsa escrotal, com um tamanho que pode variar de 3,5 a 5 cm de comprimento. Os testículos são glândulas sexuais ou gônadas masculina e fazem parte do sistema reprodutor do homem, juntamente com epídimo, próstata, ductos deferentes, vesículas seminais e pênis. Ficam localizados logo atrás do pênis, dentro de uma bolsa músculo cutânea e bolsa escrotal. Agora a função. Sua função é produzir espermatozoide e testosterona, que é o principal hormônio masculino, que determina o surgimento das características sexuais masculinas secundárias. Exemplo, a distribuição de pelos pelo corpo e engrossamento da voz, entre outros. Olá, bom dia. Meu nome é Maria Luísa e hoje eu vou falar sobre o epidídimo. O epidídimo é um pequeno ducto que coleta e armazena os espermatozoides produzidos pelo testículo e leva-os lentamente até o ducto deferente. O epidídimo está localizado posteriormente ao testículo, no saco escrotal, e desemboca na base do ducto deferente, o canal que conduz os espermatozoides até a próstata. Então, agora eu vou falar sobre o ducto deferente e o ducto ejaculatório. O ducto deferente é um canal muscular que conduz os espermatozoides para a uretra a partir do epidídimo, que é um local onde eles são armazenados, após serem produzidos no testículo. O ducto deferente representa uma continuação direta da cauda do epidídimo, e ele pode variar de tamanho entre 30 e 40 centímetros. Os ductos ejaculatórios são 2 glândulas localizadas entre o fundo da bexiga e o reto, obliquamente acima da próstata. Formado pela junção do ducto deferente mais o ducto da vesícula seminal, o seu trajeto é quase todo na próstata. Sem contar que eles produzem um líquido seminal, um fluido viscoso que se mistura ao líquido prostático e aos espermatozoides para formar o sêmen. Esse líquido será liberado no ducto ejaculatório, juntamente com o líquido prostático e os espermatozoides. Funciona como fonte de energia para os espermatozoides. Cerca de 80% desse líquido é produzido nas vesículas seminais. Além de fonte de energia para os espermatozoides,
Esse líquido ajuda no transporte dos espermatozoides para fora do corpo. Olá, meu nome é Paulo, eu vou falar sobre as glândulas anexas. Primeiro, as glândulas vesiculares. As vesículas seminais ou vesiculares são duas glândulas que produzem um líquido viscoso alcalino, o líquido seminal, que vai se misturar à secreção prostática e aos espermatozoides vindos do ducto deferente, para formar o sêmen. É o local que se produz a maior quantidade, que é de 60%, do líquido seminal. E esse líquido nutre os espermatozoides e facilita a sua mobilidade. As glândulas bulbouretrais também são conhecidas como glândula de Cooper. É uma glândula situada debaixo da próstata e da vesícula seminal. É responsável pela secreção do fluido pré-ejaculatório, que integra em cerca de 5% do fluido seminal. A próstata e as vesículas seminais secretam a maior parte do sêmen e apenas cerca de 10% vem dos testículos em forma de espermatozoides, envolvidos em líquido viscoso. Esse fluido viscoso facilita na relação sexual devido ao caráter lubrificante que apresenta e se tem durante a espermatogênese. Em algumas técnicas cirúrgicas de redesignação sexual em transexuais de homem para mulher, essa glândula, bem como a próstata, são mantidas para possibilitar que a neovagina tenha lubrificação natural. E essa glândula também é responsável por esterilizar a uretra durante o ato sexual, para que o esperma não seja contaminado. E também podemos dizer que ela também é responsável de limpeza. Bom, agora vamos falar sobre a próstata. A próstata é uma glândula do sistema genital masculino, que é localizada na frente do reto e embaixo da bexiga urinária. E o tamanho da próstata varia de idade para idade. Em homens mais jovens, tem aproximadamente o tamanho de uma noz, mas pode ser muito maior em homens mais velhos. A função da próstata é produzir o fluido que protege e nutre os espermatozoides no sêmen, né? Tornando-o mais líquido. Logo atrás da próstata estão as glândulas denominadas vesículas seminais, que produzem a maior parte do líquido para o sêmen. A uretra, que transporta a urina e o sêmen para fora do corpo através do pênis e atravessa o centro da próstata. Bom dia, gente. Meu nome é Renan. Eu irei falar sobre onde ocorre a produção do espermatozoide. Bom, de início, sabemos que o espermatozoide ele é produzido no testículo, né, lá nos túbulos seminíferos. Esse período, essa produção de espermatozoide, ela ocorre lá por volta dos 12 anos, que é a puberdade do homem. Bom, esse processo de produção ele se divide em 4 fases, que é a fase de multiplicação, crescimento, maturação e diferenciação. Bom dia, meu nome é Rodrigo Saraiva e eu irei falar um pouco sobre espermatogênese. Bom, o espermatócito entra no processo de meiose, que é o processo de divisão celular, que dará origem à célula com metade do número de cromossomos da célula-mãe. A meiose 1, que é chamada de fase reducional, que no final do processo, as células chamadas de células-filhas terão metade da quantidade de cromossomos da célula-mãe. Essas duas células-filhas farão meiose 2, que se dividem e formam 2 células no total de 4 células com a mesma quantidade de cromossomos. Bom dia, eu sou Iago e vou falar sobre a espermiogênese. A espermiogênese é a etapa final da espermatogênese, responsável pela maturação dos espermatídeos em espermatozoides maturos e dotados de motilidade. O espermatídeo é uma célula de formato mais ou menos circular, contendo um núcleo, complexo de Golgi, centríolo e mitocôndrias. Esse processo ocorre da puberdade até o fim da vida do indivíduo. Nos testículos são encontrados milhares de tubos finos e enovelados, os tubos seminíferos, onde se localizam as espermatogônias 2N.
Uma das dúvidas levantadas sobre esse assunto é sobre a diferença entre a espermatogênese e a espermiogênese. A espermatogênese é a formação do espermatozoide e a espermiogênese é a diferenciação entre os espermatozoides, que possuem certas características como o acrossoma, cujo termo acrossomo significa topo do corpo. Ele se trata de uma vesícula repleta de enzimas digestivas e se localiza na cabeça do espermatozoide, próximo do núcleo dessa célula sexual. O acrossomo é produzido pelo complexo de Golgi e possui sua função relacionada à fecundação. Contém as enzimas necessárias para fazer com que o espermatozoide penetre ou se fusione com a membrana plasmática do óvulo para realizar a fecundação. Outra característica é que o núcleo se condensa e se alonga. Perde-se também parte do citoplasma, e assim se forma o flagelo, que é responsável pela mobilidade do espermatozoide. Ao final desse processo, temos um espermatozoide com características típicas que está pronto para realizar um importante processo de fecundação. Oi pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Meu nome é Tylon Victor e vou falar um pouco do que a gente fez no nosso trabalho. Enfim, no nosso trabalho a gente falou um pouco sobre algumas características, aspectos do órgão masculino, vimos um pouco sobre o pênis, a uretra, a estrutura dos testículos. A gente falou sobre o epipedídimo, ducto deferente e ejaculatório, sem contar as glândulas anexas. A gente viu que na gametogênese é um complexo desenvolvimento. Enfim, é através da embriologia que podemos gerar o conhecimento sobre o começo da vida e as mudanças que ocorrem durante o seu desenvolvimento, assim como é de fundamental importância para ajudar a entender as causas das variações na estrutura dos seres e como são formados. Se vocês sentirem interesse em se aprofundar um pouco mais no trabalho sobre o tema, essas foram as referências que a gente utilizou para pesquisar sobre o nosso slide e nosso trabalho.